Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Capítulo 6. O valor da esperança. A esperança é força valiosa na pauta de nossas atividades. Ela é capaz de transformar as pessoas ou modificar situações das mais delicadas, cura enfermidades de variadas espécies e nos abre os olhos para a luz da vida, mantendo-nos em estado receptivo para então recebermos doações espirituais que nos levam até o divino. Os ceareiros, notando a alegria dos nazarenos em se tratando das profecias e já conhecendo os anúncios do rabino Azedan Moá sobre o nascimento de uma criança predestinada a servir de canal para o surgimento do Messias, deram uma demão a inspirar as criaturas mais sensíveis ao bem comum para um trabalho sobremodo grandioso, o de levar aos ouvidos dos enfermos e dos velhos as notícias de maior importância espiritual de que estavam prestes a se cumprir as promessas dos profetas sobre a descida do Rei do mundo. A casa de Eli vivia sempre cheia de visitantes, não só porque eram amigos da família, mas porque o próprio ar era portador de muitas notícias sobre a missão daquela criança que nascera trazendo para a humanidade a esperança de novos dias. Ana recebia todos com o mesmo sorriso, contando histórias e assinalando fatos em relação à sua filha. Os olhares de espanto e admiração para a criança recém-chegada, que a cada dia que se passava mostrava uma beleza transcendental, diferente de muitas outras que por ali nasceram, eram inumeráveis. Já abri os olhinhos, como que procurando alguém ou tentando desvendar o infinito em busca dos anjos que a protegiam das calamidades terrenas. Numa noite em que havia algumas dezenas de amigos e parentes em sua casa, Eli teve a feliz ideia de falar a todos da maneira que o seu coração pedia, e assim o fez. Companheiros que neste momento alegram esta casa e compartilham conosco desta festa permanente, nos ajudando a dar graças a Deus pelo que recebemos da parte dos céus. Estamos preocupados com determinadas ideias que vêm surgindo em nossa mente, mas no mesmo instante sentimos grande alegria por reconhecermos nelas a nobreza, filha da caridade. Como tudo se cumpriu em se referindo aos sonhos que tivemos, eu e minha mulher, entendendo-os como revelação de Deus, cabe-nos a obrigação de repartir essa felicidade que recebemos da parte do Senhor com a coletividade, principalmente com os sofredores e idosos, com os doentes e necessitados. Quando me lembro disso, sinto paz no coração e tranquilidade na consciência. Aproveito este momento para falar a todos, pedindo a cooperação de cada um nesse sentido, pois se somos todos filhos de Deus, porque os outros não merecem o de que estamos desfrutando? Sinto que alguém fala comigo, e vós não desconheceis que os anjos podem nos instruir o quanto Deus desejar, principalmente quando o amor ao próximo é a preocupação maior. Nas nossas famílias existem doentes e velhos. Se alguém tivesse essa ideia que estou expondo e fizesse com os nossos parentes o que pretendo fazer, levar-lhes a esperança, qual seria a nossa reação para com eles?
justamente a mesma que terão conosco gratidão e amizade, e passarão a conviver conosco como sendo da nossa família. Devemos logo partir para esse trabalho em nome daquele que nos dirige. Quero que faleis sobre isso e o que estáis sentindo sobre essa disposição que deve nos animar. Tenho pedido a Deus e aos anjos que nos inspirem nas ideias do bem e da verdade, para que não venhamos a aumentar os nossos pecados, fazendo pesar os nossos fardos, que já nos parecem muito difíceis de carregar. No entanto, a razão nos responde que esse trabalho nos coloca como uma força de Deus em favor dos que padecem e dos que choram nesta terra. Todos se levantaram animadamente e apoiaram a ideia de Eli, com a aprovação também de Ana, e já foram se dividindo em grupos de 3 para os trabalhos de visitar os enfermos, levando aos doentes e velhos a notícia sobre o nascimento daquela criança que deveria dar acesso ao Messias no convívio direto com as criaturas. Aquela foi uma noite de alegria para todos. Estava aberta mais uma frente de trabalho, onde o coração manifestava o mais puro entendimento acerca da vida. Foi servido um saboroso vinho que estava guardado há muito tempo para momentos especiais. Dele tomaram os que ali se encontravam, dentro da ponderação peculiar à dignidade humana e ao respeito espiritual que florescia naqueles corações. O grupo de que Eli participava se compunha da família de um curtidor de couros que vivia mais distanciada da sociedade em razão da própria profissão. Muitos mantinham distância devido ao forte odor oriundo dos couros, impregnando na própria pele do artesão. Entretanto, ele era amigo e frequentador da casa de Eli, que via nessa família os mais carentes de amizade e de convívio. Marcaram o primeiro trabalho de visitas fraternas para um sábado, que todos respeitavam como santificado e que era apontado pelas leis como dia de descanso até para os animais de carga. Eli e a família do curtidor, empenhados em visitar enfermos, logo souberam de 2 irmãs gêmeas que moravam sozinhas nas encostas da montanha, na periferia da aldeia. Ruth e Lia, 2 senhoras que a idade já lhes impunha limites para o trabalho, mas que mesmo assim se entregavam ao labor todos os dias, tanto em pequenas plantações, pois tinham as mãos hábeis na lavoura, como tecendo pano para o próprio uso ou para ser vendido ou trocado por coisas convenientes ao seu bem-estar. Essas 2 mulheres já não tinham parentes na pequena cidade, viviam tristes. Além de não encontrarem pessoas para trocarem ideias, o destino as colocara à margem da sociedade por determinada enfermidade que emprestava aos seus corações grande amargura. Dormiam pouco e sempre que perdiam o sono, ficavam a pensar. Às vezes, ganhavam algumas cópias dos escritos dos profetas, porém não sabiam ler, e mesmo que soubessem, os olhos não ajudavam, devido às inflamações que lhes empanavam a visão. O que podiam e faziam sempre era cantar algumas canções que os seus pais lhes transmitiram, mas os seus cantos nunca espantaram os seus males,
como afirma o ditado popular, abre aspas, quem canta, seus males espantas, fecha aspas. O curtidor, por ter poucos amigos, de vez em quando ia à casa das gêmeas. Mesmo ficando do lado de fora, conversava com elas alguns momentos, o que sempre lhes dava certo conforto. Quando Eli teve a ideia de visitar enfermos, logo o curtidor se lembrou das duas irmãs idosas e doentes, dando-lhe ciência de que já havia encontrado a primeira família que carecia, e muito, de assistência moral, de certo convívio com os outros, sendo muito oportuno aquele trabalho. Contou a Eli o estado das duas anciãs, o que o fez penalizar-se, marcando logo o primeiro trabalho, surgido das ideias luminosas em louvor ao nascimento de sua filha. Assim, ao raiar da manhã de sábado, o curtidor e sua esposa estavam batendo à porta de Eli, saudando-o em nome de Deus, e partiram para a casa de Rute e Lia. Lá chegando, as duas senhoras já estavam de pé, operando nos seus trabalhos caseiros, procurando gastar o tempo para que seu próprio tempo não as castigasse com recordações indesejadas. Saudaram-nas em nome do Senhor e passaram a conversar segundo o costume do curtidor. Todavia, Eli fez questão de cumprimentá-las, dispensando-lhes mais atenção, o que não era habitual naquela época, o que as fez se sentirem felizes. Convidados a entrar, aceitaram e continuaram a conversa com alegria e sem constrangimento. O casebre fora levantado por mãos hábeis e caridosas, servindo-se de pedras comuns na região e do ótimo material existente em abundância nas encostas das montanhas próximas. A limpeza demonstravam que as moradoras amavam a higiene, instinto ou inspiração que leva ao Senhor alguma reverência e gratidão por tudo o que se usa na terra. Somente o que se mostrava em estado de repulsão instintiva eram as duas irmãs, pelo modo que a doença nelas se manifestava. As mulheres perderam quase por completo a sedosa pele feminina que a natureza fizera para embelezamento e proteção do corpo. Era quase tudo carne viva, e se não fosse o bom trato, seria mesmo difícil de suportar o mau cheiro. Eli fez algum esforço para permanecer perto delas, mantendo a alegria e a disposição de conversar. Rute, mais prestimosa, sentiu grande contentamento pela visita, o que raramente acontecia, e disse com amabilidade, dirigindo-se a ele: que prazer sentimos pela tua presença em nossa casa. O mesmo dizemos às tuas companhias, que já nos causam esta satisfação há muito tempo, e pelo que muito agradecemos. Eli, meio acanhado, mas garantido pela humildade, respondeu com respeito: Dona Ruth, de fato moramos pouco distante um dos outros. Cabe-nos entrelaçar amizade, por sermos todos filhos do mesmo Deus. Temos necessidade de viver unidos. Que seria desta aldeia se nos mantivéssemos dispersos? É uma falha que o coração tenta corrigir, e permita a Deus que seja logo. O nosso intento é nos familiarizarmos com a grande família de Nazaré, para que Deus, através dos anjos, possa nos visitar mais, pelos meios que achar mais convenientes.
da nossa parte, minha e de minha mulher, pedimos desculpa, se não o próprio perdão, porque nós aprendemos a respeitar as leis de Deus somente com o correr do tempo. As duas senhoras sentiram imensa felicidade. Nunca haviam ouvido palavras de carinho, nem mesmo de amizade, como naquele momento. Seus olhos marejaram-se de lágrimas e a emoção sufocou-lhes a palavra que não pôde sair para manifestar contentamento maior do que estavam sentindo. Daí a instantes, Ruth se esforçou e prosseguiu: Senhor Eli, já que podemos contar contigo como nosso amigo, o que nos dá muita alegria, queremos sentir a satisfação de te cumprimentar, como também a tua mulher, pelo nascimento da tua filha, que tivemos notícia ser muito linda. Contaram-nos que parece com um anjo nos braços de quem a merece. Lia, que ainda não tinha falado, complementou: Senhor Eli, se Deus se encontra em toda parte, como dizem os rabinos, ele deve estar vendo os nossos pensamentos na referência à tua filhinha. Que o Senhor a abençoe sempre. Suspirou um instante e continuou: O povo fala muito na felicidade, na esperança e na vida com muita facilidade. Quem assim diz é porque não conhece, sentindo na carne o que estamos passando há anos. Não conhecemos a paz, há muito não ouvimos palavras de esperança. Nunca tivemos saúde, somente tristeza e carência de tudo. E ainda mais, somos desprezadas pelos nossos próprios vizinhos. Não nos casamos e por isso não temos descendentes. Por vezes, nos passa pela mente negar ao próprio Deus, que pelo entender dos que sabem mais, é a pura justiça. Ainda não podemos entender o amor do Senhor Deus para todas as criaturas, se os próprios pais na terra dividem as suas atenções com os seus filhos, não se esquecendo de os alimentar e cuidar, sem escolhas nem preferências. Desculpa-me se assim te falo, não quero aborrecer a ninguém, são só palavras que estavam presas no coração. O curtidor balançou a cabeça, argumentando: Não nos ferimos com isso, Lia. Sabemos o que significa o sofrimento. No entanto, temos a te dizer que ele, esse Deus que não estás entendendo por agora, é muito justo naquilo que faz e que permite seja feito pelo mundo afora. O sofrimento por que passamos parece que faz entorpecer nossa sensibilidade por um pouco. Temos a impressão de que está faltando algo em nossas vidas para que venhais afirmar a fé no coração e a certeza do centro da alma. E esse tesouro divino, como chamam os nossos rabinos, é a oração. Já passamos por essa dúvida e sabemos que é terrível. No entanto, afirmamos com toda a convicção que o remédio melhor que podeis usar é a súplica. Ela lava os nossos sentimentos e nos coloca como sentindo Deus dentro de nós e certamente traz o conforto do céu. Lia e Ruth prestaram bem atenção na fala simples do curtidor, porque era aquela conversa do pobre artesão que tinha o condom de penetrar nas fibras mais íntimas dos sentimentos, como fez com aquelas duas irmãs sofredoras que naquele momento estavam ofuscadas pela luz da verdade. As mulheres, tomadas de uma emoção ímpar, que nunca experimentaram antes, compreenderam
e se abrira em suas vidas uma perspectiva diferente, de sorte que a mente experimentasse novas ideias e o coração tivesse novo ritmo de vida. Realmente, elas já tinham se esquecido de orar por não acharem ser conveniente, principalmente para elas, que eram idosas e doentes, mas choraram com a fala do curtidor. A emotividade estava abalando suas convicções endurecidas. Estava chegando o momento de um novo nascimento no mesmo corpo, o do Cristo interno no coração. Anita, a mulher do curtidor, que até a esta altura mantivera-se em silêncio, falou com alegria, despejando toda a sua experiência para fortalecer um ambiente de fé naquelas duas sofredoras. Minhas amigas, não deveis perder a fé naquele que tudo fez em nosso favor. Todas as vezes em que penso em Deus, ou que faço uma oração, esquecendo-me das coisas do mundo e vivendo a sua presença, sinto que Ele já fez tudo e com abundância o de que precisamos. Nada falta para o nosso bem-estar. Nós é que pela nossa ignorância ainda não encontramos tudo. Faltam-nos condição de entendimento no sentido de recebermos o que pedimos ou o de que precisamos. Vamos pensar nisso. Vamos sentir alegria pelo o que acontece conosco, que tudo vai se transformando como por encanto, e a consciência tornar-se-á um verdadeiro céu, e nós estaremos como um Deus no meio dela. Eli estava admirado da conversa do curtidor e sua mulher e pensava consigo: como sabem de tantas coisas essas duas criaturas que a gente pensava afastadas dos grandes ensinamentos da sinagoga? Eis porque os profetas assinalam que Deus está em toda parte. A sabedoria vem do Senhor e Ele se revela onde achar melhor. É o que acontece com os nossos companheiros. Deve ser, concluiu. Um dos ceareiros, encontrando o ambiente propício, tomou as faculdades de Eli e falou com desembaraço às duas irmãs em estado emotivo: minhas filhas, que Deus abençoe esta casa e os vossos corações. Estamos aqui empenhados em ajudar a restabelecer a confiança que esfriou em vossas almas. Ninguém pode viver bem sem fé. É necessário que tenhais coragem para viver, de modo a restabelecer a alegria, seja na dor ou na saúde. Não podeis culpar a tristeza, como provinda da enfermidade e da velhice, por existirem muitas pessoas sadias e novas, nas mesmas condições, como também velhos e doentes, na plenitude da alegria e do entusiasmo de viver. Sempre nos desculpamos para apoiar os nossos erros e nos encostarmos em nossas desditas. Quanto mais pensardes nos infortúnios, mais aumentarão os sofrimentos. A tristeza é o caminho para o enfermo da alma, e a alegria abre o roteiro para o paraíso. Certamente já ouvistes falar de Jó, o personagem antigo que resistiu a todas as espécies de sofrimento material e moral, sem que perdesse a confiança em Deus e a paciência no ritmo de todos os acontecimentos. Aproveitai as oportunidades da presença da dor, que ela vos levará à paz de coração, se souberdes aproveitar as lições de que ela é portadora. Conforme está previsto a esta aldeia,
está reservado o privilégio de receber o Moisés na sua descida à terra. Por isso, é nosso dever trabalhar na formação do ambiente de amor, condizente com a grandeza que ele representa, vivendo com alegria e amizade, no sentido de que sejamos vistos com seus instrumentos, na sua função de acender a chama da verdade. Os céus têm pressa, e essa filha de quem acabo de vos falar é peça importante para a vinda dele, o Filho de Deus. Deixou na sala um silêncio para a meditação e depois continuou. Legiões de anjos do Senhor estão na terra para limpar as veredas, modificando ideias e incentivando pensamentos de amor e de caridade. O grande rei vai estar na terra curando os enfermos, limpando os leprosos, levantando paralíticos, dando vista aos cegos e, acima de tudo, dando entendimento aos doutos. Ele está chegando e nós já sentimos a sua presença benfazeja a nos dizer: chegou a hora da transformação, do nascimento do homem novo, substituindo o homem velho para a vida se transformar em felicidade. Queremos dizer às nossas irmãs que não blasfemem, fechando assim as portas para a alegria, que não odeiem, para não fecharem as portas do coração ao amor, que não se entristeçam, mas que abram as portas para a fé, porque aquele que consegue alegria e confiança em Deus, na dor, é capaz de alcançar a verdadeira saúde espiritual e se liberar mais depressa da escravidão da ignorância. É bom que não nos vos esqueçais, como já vos foi lembrado, da oração, porque a prece é força de Deus dentro de nós. E se falamos em prece, convido-vos neste momento para orar conosco, pedindo a Deus por toda a humanidade. Ruth e Lia, com aquele entusiasmo de criança, mesmo com os olhos umedecidos de lágrimas, deixaram escapar sorrisos, nascidos dentro do coração. Ruth disse emocionada: Senhor Eli, ensina-nos, pois, a oração que pretendes. Nossa casa passa a ser a casa de Deus, onde a sua vontade deve ser feita. Notamos que falas de modo diferente, e isso pode ser um segredo do Senhor, para que venhamos a pensar melhor a seu respeito. Eli, com faculdades tomadas pelo benfeitor espiritual, convidou todos para o acompanharem mentalmente na súplica que iria fazer ao Pai Celestial, e os seus lábios cantaram essa melodia de esperança. Senhor de todo o universo, Pai de todas as coisas que vemos, sentimos e cremos existir, permite, Senhor, que possamos compreender as vossas leis por onde passarmos e praticá-las onde a vida nos chamar a servir. Eis que Nazaré acaba de receber um tesouro que nos confiastes por misericórdia e que deverá ser o primeiro passo para a chegada daquele que será para todos nós a vida e a verdade. A esperança em nossos corações atingiu o inconcebível e, desta maneira, as nossas mãos não deverão ficar inativas. Onde houver enfermos, os nossos pés não poderão ficar parados onde houver sofredores, e a nossa palavra deve seguir o curso do verbo dos profetas, sendo portadora da verdadeira esperança para os tristes e desesperados. Queremos fazer um compromisso convosco e que possais nos ajudar nesse empenho de servir e amar, sem que a distinção arme barreira entre nós
e aqueles marcados pelo infortúnio e certamente pela dor. Ajudai-nos, Senhor, a servir melhor em todos os rumos que o amor nos mostrar e o nosso coração achar mais conveniente. Pedimos-vos, Pai, que estais nas alturas, para inspirar a todos os nossos companheiros, encarregados de visitar os enfermos, aqueles com os quais fizemos aliança, diante do anjo que nos legastes, por amor a todas as criaturas. Desejamos que Nazaré seja o palco das primeiras transformações e que todos os homens se tornem melhores, para que haja na terra a paz provinda do céu. Estamos com os pés na terra, mas vos rogamos que sustenteis as nossas cabeças, ligadas ao vosso amor, e seremos felizes dentro da felicidade que desfrutam os anjos. Esta casa, Senhor, já respondeu ao nosso apelo de mudança das ideias. Parece-nos, é o que sentimos, que a alegria espiritual está invadindo todos nós, como um cântico de esperança em dias melhores. Que a vossa paz seja a nossa paz. Como trabalhais constantemente, ajudai-nos a cumprir esse dever de operar constantemente convosco, e que essas irmãs sejam para todos nós companheiras permanentes no início do bem-estar geral. Como força da alegria, poderemos espalhar por toda a Palestina a saúde do coração, começando em Nazaré, com o anjo de Deus ao nosso lado. Que essas irmãs que acederam ao nosso chamado sejam abençoadas na vossa luz, para que a luz dos céus espante as trevas da terra. Amém. Eli sentiu-se só, olhou para os companheiros e todos estavam chorando, e ele não fez outra coisa senão chorar também, porém de alegria. E dentro daquela casa simples e humilde, caíram flores de luz à procura dos sentimentos dos novos trabalhadores, no ânfimo de que a fé fosse erguida em outros sentimentos contrários. Abraçaram-se todos, como se estivessem chegando de viagem, após longos anos sem o encontro entre os que mais se amavam. O curtidor de couros, regozijando-se, falou com entusiasmo: contar-vos-ei algo que se passou comigo há uns tempos atrás, que marcou a minha vida e de que nunca me esquecerei, como sendo a porta que se abriu do meu coração para o coração de Deus. Passei minha vida sem acreditar em alguma coisa. Negava a Deus como negava uma conta que não devia, com toda a convicção. Não queria perder tempo com adoração a uma divindade que eu duvidava existir, nem tampouco com idas às sinagogas ou em conversações sobre profecias. Estava eu trabalhando em favor da minha família e considerava isso uma honra. Eu já era considerado, pela minha profissão, um excluído da sociedade. Vocês entendem? A curtição de couro deixa em nós um odor que dificilmente é tirado com água, o que faz com que as pessoas se afastem de nós. Os meus amigos eram outros curtidores, assim como a minha família. Com isso, tornei-me egoísta, achando que deveria trabalhar somente para a minha casa, e se existisse céu, este era o meu lar. Os meus filhos seriam os anjos, e eu e minha mulher os deuses, que a tudo comandavam e resolviam. Como me enganei! Eu nunca tivera a cooperação mais direta de amigos,
e não acreditava que alguém pudesse ajudar sem interesse naquilo que a gente pudesse fazer em seu favor. Certa tarde, o sol já estava se despedindo dos homens na sua jornada fecundante. Trabalhava eu com os instrumentos de limpeza dos couros, quando notei que alguém pegava em minhas mãos. Verifiquei que aquela habilidade em deslizar os apetrechos, em extrair os pelos dos couros, eu nunca tivera. Senti mesmo outras mãos nas minhas, e o vigor no meu corpo era fácil de verificar. Chegando em casa, falei com a mulher, e isso fê-la pensar comigo. Ela sabia que eu não mentia e que sempre negava esses fatos, colocando-os na ordem das ilusões e das coisas irrealizáveis. Certa noite, fomos à fonte buscar água para o serviço e asseio comum da casa. As vasilhas eram de barro e nós apanhamos as maiores para não ser preciso fazer 2 viagens. Fiquei olhando a água que escorria do encontro das pedras, quando notei, abençoando as águas, 2 mãos de luz. Quis assustar-me, mas me controlei, e ao apanhar a vasilha com água, quando eu teria de fazer bastante força, senti como no curtume 2 mãos a me ajudarem, e o peso que eu sabia que era muito, sentia-o leve como uma pena. Fiquei calado, olhei para trás e vi que minha mulher apanhou o cântaro com mais facilidade do que eu, e foi aí que eu me estarreci. Ao lado dela estava um anjo, por Deus, um anjo vestido de luz, ajudando-a a carregar o seu fardo, e ainda sorriu para mim. Então, não mais o vi. Depois do ocorrido, é que fomos analisar os muitos fenômenos acontecidos comigo e com minha mulher, aos quais não prestávamos atenção por achá-los sem importância, constatando o quanto somos ajudados por Deus sem que observemos e o tanto que nos falta de gratidão para com o nosso Pai que estás nos céus, que nos ajuda constantemente por amor a todos nós. Hoje vejo a sua ajuda até nas dificuldades, vejo-o a me advertir na dor, vejo-o em tudo, mostrando-me a verdade e me ajudando no discernimento em todas as minhas atitudes. Como é belo ter olhos para ver. Passamos então, eu e minha família, ao invés de perdermos tempo só pensando em Deus e observando as suas leis, a ganhar a vida, a alegria e o amor, sem esquecer a felicidade, porque com Deus a gente sempre ganha. Hoje somos felizes porque estamos constantemente com Deus no coração, em quaisquer circunstâncias. Os ouvintes estavam revigorados na vivência de tanta felicidade nos corações. Conversaram mais alguns instantes, deixando as 2 enfermas espiritualmente sadias. Elas pediram para que eles voltassem o quanto antes, porque nunca esperavam ter momentos de tanta alegria. Despediram-se cordialmente como irmãos e partiram. As 2 mulheres ficaram transformadas. O ambiente emprestava aos seus corações um quê inexplicável, mas sensível, de mudança de vida. Já não pensavam mais em doenças. Ao amanhecer, surgiu outro dia em suas vidas e, consequentemente, na eternidade, despertando seus corações para a iluminação da fé que elas precisavam alimentar
conhecendo mais um pouco as leis de Deus e suportando com coragem o que ele achasse melhor para elas. Doentes existiam por toda parte, mas doentes com alegria, mansos e prestativos, no campo onde poderiam agir, eram poucos. E elas decidiram ser desses poucos enfermos que aceitavam a enfermidade como guia para suas difíceis caminhadas até o dia em que Deus isso quisesse. Eli chegou em sua casa admirado com os resultados dos trabalhos, com o quanto pôde fazer a fraternidade e o quanto de benefícios a fala pode realizar, o que eles tinham nas mãos e no coração e não sabiam. Ana estava ansiosa para saber o resultado da visita. Quando seu marido narrou para ela o que aconteceu, lágrimas escorreram em suas faces, dando graças a Deus pelo verbo do coração. Maria dormia serenamente. Eli, naquela noite, não pôde conciliar o sono, porque tanto o excesso de preocupação quanto a felicidade fazem escapar os momentos de descanso. Estava feliz e queria saber dos resultados dos outros grupos, onde eles tinham ido e quais os frutos dos trabalhos. Os ceareiros se dividiram igualmente em várias direções, buscando ajudar do modo mais conveniente para que a paz e a esperança se entrelaçassem em todos os corações e que Nazaré se preparasse para que a sua filha fosse realmente a fonte que fecundasse e onde aparecesse o sol de primeira grandeza a iluminar os homens. O curtidor e sua mulher voltaram ao seu lar, abre aspas, acesos, fecha aspas, engrandecidos na fé e com a alma cheia de confiança, daquela que alimenta todas as boas intenções e ajuda a viver todas as boas qualidades. Por sua vez, o rabino Azedão Moá não perdia tempo para anunciar as verdades dos profetas. Ele aproveitava todas as oportunidades para visitar a casa de Eli e Ana e certamente a bela criança. Vamos encontrá-lo no templo, em um cubículo escolhido para meditações, onde a sua fala sobe, na suavidade do silêncio, para os céus. Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaque, de Moisés e dos profetas, não vos esqueçais de nós, neste turbilhão de vida, entre guerras e paz, entre amor e vingança, entre abundância e carência, entre perdão e injúria, entre amizade e ódio. Sabemos que sois o Deus de amor e justiça e esperamos que o Salvador do mundo venha o mais breve possível consertar todas as coisas que devem ser mudadas e que venha mostrar aos homens os caminhos que conduzem a vós, que venha nos libertar das peias da incompreensão, dando-nos olhos para ver a verdade, aceitar as coisas certas e as leis que tudo comandam na criação. Sabemos que muitas vidas se passarão antes que o amor verdadeiro seja conhecido. O sacrifício é o preço da paz de consciência. Entretanto, vos pedimos força, Senhor, porque somos como que ovelhas tresmalhadas, fora do alcance do seu pastor. Se vos convier, entregamos a nossa vida em vossas mãos, para que façais dela o que for melhor para a humanidade. Temos certeza da vinda do Messias prometido, como certeza temos de que já enviastes alguém que servirá de esteio para a nossa vinda.
Estamos de posse de segredos a nós revelados pelos homens santos que partiram da descendência espiritual de Moisés, fortalecidos por Essem, que empresta o nome àquela escola nas montanhas de Moabe e que há muitos anos preparam o terreno no qual o mestre dos mestres deverá pisar para ensinar aos homens o verdadeiro amor pelo exemplo. Pedimos-vos, Senhor, que nos abençoais neste preparo, pois que ainda ficamos sabendo que esse pastor que haverá de vir vai descer com uma corte de discípulos, almas de grande porte espiritual, e por onde passarem, até as suas sombras darão notícias dos céus. Ajudai-nos, Senhor, a fazer alguma coisa em favor dessa luz que irá iluminar todos nós. Não deixeis que ela fique somente nas palavras, porque os ventos poderão levá-las sem rumo quando falta ação. Abençoai a criança que se prepara para a grande esperança dos homens e que possamos ter a felicidade, Deus de amor, de vê-la servindo de canal para a renovação das criaturas. E que Nazaré não fique somente na história dos homens, mas que seja uma força na lembrança dos povos para pensarem com mais frequência no amor. Amém.